Agora estamos em definitivo para a nossa aula. Aula 7, pessoal. Então, hoje a gente vai ver aí o modelo de pequenos sinais, uma aula muito importante, mas vocês não vão estranhar muito o assunto dela, porque ela é muito parecida com o que a gente viu a respeito de diodo. A gente vai ver o modelo de pequenos sinais para o transistor bipolar, né? Só que isso vai ser muito importante, porque o bipolar, diferentemente do diodo, ele vai servir para a gente fazer amplificadores. Mas aquele modelo de pequenos sinais que a gente viu lá para o diodo, a gente vai usar ele muito parecido aqui para modelar o bipolar. Tá joia, pessoal? Todos estão me ouvindo, pessoal? Todos estão me ouvindo? Guarda-roupa aberto aqui atrás. Agora que eu vi. Então tá joia. Vamos nessa. Deixa eu desativar o WhatsApp aqui, senão essa porcaria fica pipocando toda hora também. Oh, meu Deus do céu. Esse negócio de ficar dando aula online aí é muito atrapalhado. Então, pessoal, antes da gente entrar no modelo de pequenos sinais para o bipolar, a gente vai ver um efeito, um fenômeno que ocorre em bipolares e que é indesejável, na verdade. É o efeito Early. Tá? Então, é uma coisa que a gente vai ter que considerar em algumas situações. Bom, o que é o efeito Early? Né? Pessoal, dá uma olhada aqui. Essas são as curvas típicas de um bipolar. Né? Então, aqui a gente tem a corrente de coletor, né? A gente tem a corrente de coletor, e aqui a gente tem a tensão VCE. Né? A gente viu que pelo modelo ideal do transistor bipolar, a tensão VCE não deveria influenciar na corrente de coletor. A tensão que deveria influenciar é apenas a tensão VBE. Todos lembram disso? Né? Todos lembram disso? Porque o modelo do transistor bipolar, né, é uma certa... a corrente de coletor é um certo IS, um parâmetro lá, que depende do aspecto construtivo do bipolar, e elevado a VBE sobre VT, onde VT é a tensão térmica. A gente já calculou, por exemplo, lá no diodo, é a mesma tensão térmica. Tá? Então, o VBE é o único parâmetro solto naquela equação. Então, a corrente de coletor deveria ser afetada apenas pelo VBE. E aqui a gente tem para um transistor várias tensões VBE. E, bom, então a tensão VBE1 é a maior de todas as tensões VBEs nesse desenho. Então, você daqui para cá você está diminuindo o VBE, né? E a gente vê que a corrente de coletor é afetada por VCE. Quando você aumenta VCE, a corrente de coletor ela aumenta também para o mesmo VBE. Isso não deveria acontecer, mas acontece. Tá? O que acontece é o seguinte, não sei se vocês conseguem enxergar, eu coloquei bem fraquinho, um pontilhado que está bem aqui, ó. Vocês estão enxergando esse pontilhado bem aqui, aqui e aqui, pessoal? Sim. Bom, esses pontilhados que aparecem aqui, pessoal, é o seguinte, esses caras aqui, eles se comportam de maneira mais ou menos linear, e todos eles, essas retas, né, esses pedaços de retas aqui, eles confluem para um ponto bem aqui, na parte negativa do eixo VCE, para um ponto que a gente chama de VA, ou menos VA, né, dependendo do contexto aí que a pessoa está falando, às vezes ele coloca menos VA. Né? Então, a tensão coletor-emissor influi na corrente de coletor. Uma coisa estranha, então, pessoal. Quem é que tem comportamento linear entre corrente e tensão? Resposta simples, né, Abraão? Um resistor. Então, vocês concordam comigo que essa inclinação da curva aqui, ó,
aparentemente indica que a gente tem um comportamento resistivo adicional a partir de um certo ponto aqui que eu coloquei esse pontilhado, né? Ou seja, se a tua tensão VCE passa de um certo valor, né, isso significa que você tem um comportamento resistivo adicional. Todos acompanharam o raciocínio até aqui? Todos acompanharam o raciocínio até aqui, pessoal? Ótimo. Então, para a gente melhorar o modelo do bipolar, a gente viu aquele modelo na aula passada. Como é que era o modelo que a gente viu na aula passada? O modelo do transistor, ele era um diodo entre base e emissor, e entre coletor e emissor tinha uma fonte de corrente controlada, que valia beta vezes a corrente de base. Então a gente calculava a corrente de base, se a gente soubesse a corrente de base, se a gente soubesse que o transistor está na região ativa, a gente sabe que se a gente souber que o transistor está na região ativa, basta multiplicar por aquele beta que você tem a corrente de coletor. Né? Então tá jóia. Então, em cima daquele modelo, a gente tem que acrescentar um efeito resistivo, porque tem uma corrente adicional. Todos acompanharam esse raciocínio? Tem algum efeito que se aproxima de um efeito resistivo, que vai adicionar uma corrente de coletor àquela que deveria ser a corrente ideal. Hã? Então, por isso que a corrente, como é que é? A região ativa é depois da linha pontilhada. Sim, à direita da parte pontilhada. A esquerda é a parte de saturação. Sabe por quê, Tobias? É que, na verdade, o meu desenho não ficou muito bom aqui, né? Mas essas curvas todas aqui, ó, na região que é chamada de região de saturação, que é esse pedaço, essas curvas elas ficam bem em cima uma das outras aqui. Tá? Mas meu desenho não ficou muito bom. Esse desenho aqui, esse desenho aqui tem um tempo já. Esse desenho aqui eu fiz em Corel, e eu não sou um especialista em Corel. E aí ficou bem mais ou menos. Tá? Essas curvas elas deveriam ficar mais em cima umas das outras aqui na região de saturação. É que na região de saturação o aumento da tensão VBE não aumenta apreciavelmente a corrente de coletor. Tá? Por isso que a gente fala que satura. O que é saturar uma coisa? Quando você aumenta um parâmetro e o outro parâmetro não aumenta significativamente. Tá? É isso que é saturar. Não? Ficou claro isso? Ficou claro isso, Tobias? Ficou claro também a limitação do meu desenho, pessoal? Esse desenho eu fiz à mão na época. Tá? E eu não sou um bom desenhista de Corel. Tá? Na verdade, eu não sou um bom desenhista, ponto final. Tá? Enfim. Vamos lá. Então, para incluir o efeito Early, a gente pega a equação 5.1. Tá? Lembrando que a aula 6, pessoal, foi exclusivamente no quadro branco. Tá? A aula 6 foi exclusivamente a quadro branco. Hoje a gente vai voltar no quadro branco, a gente vai ver um outro detalhe aí. Tá? Mas enfim. Né? Então, se vocês olharem aqui na equação 7.1 e fizerem a distributiva, vocês vão ver que esse 1 aqui, vezes esse cara é a corrente ideal de coletor na região ativa. Joia, pessoal? Ficou claro isso? Ficou claro isso? E dá uma olhada. Aí, essa parte que aparece bem aqui, ó, VCE sobre VA, tá? É a parcela que aumenta linearmente. É o acréscimo linear sobre aquilo que a gente tinha na corrente de coletor. Então, eu tenho aqui a tensão VA, né? Eu tenho aqui a tensão VA. Bom, eu calculo VC dividido por VA. Então, eu tenho uma fração do quanto eu andei na curva para a direita. E esse cara aqui é responsável por aumentar a corrente linearmente, para modelar o efeito desse aumento quase linear de corrente de coletor, devido ao efeito Early. Tá? Esse cara é o efeito Early. Né? Essas retas que aparecem, que elas não deveriam ser inclinadas, elas não deveriam ser assim. Elas deveriam ser assim. Tá? Ou, dito de outra forma, o transistor ideal ele tem o VA valendo quanto? Não, Tobias.
Essa parcela aqui, ela deveria ser zero, né? Então, o VA deveria valer infinito. Isso, deveria valer infinito. Joia. Joia, deveria valer infinito o VA. Bom, na verdade, do jeito que está indicado aqui, deveria ser menos infinito, né? E aqui deveria ter um menos para tirar o menos daqui. Mas, enfim, esquecendo esses detalhes aí, o VA deveria ser muito grande. Né? Deveria ser muito grande. Bom, então, está aqui o símbolo do transistor. O modelo dele, incluindo, considerando agora o efeito Early, é esse cara aqui. É esse cara aqui, né? Esse resistor que aparece em paralelo com a fonte de corrente, dá uma olhada, esse cara aqui é o terminal de coletor. Então, é como se a gente tivesse entre coletor e emissor, além da fonte, esse resistor indesejável. Indesejável, mas ele existe, a despeito da minha vontade. Então, ele tem uma certa resistência. Por que eu vou considerar que ele tem um resistor valendo resistência R0? Porque existe um aumento de corrente com o aumento da tensão VCE. Né? Se você aumenta a tensão VCE, essa corrente aqui não aumenta, mas esta corrente aqui claramente aumenta. Essa corrente aqui claramente aumenta. E ela é que vai drenar a corrente adicional que entra pelo coletor. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso? Ótimo. Bom, quanto que vale essa resistência? Bom, essa resistência aqui, ela é a derivada parcial da tensão VCE com relação à corrente de coletor, lá naquela expressão anterior, aqui em 7.1. Né? Então, se a gente calcula a derivada parcial desse cara aqui com relação a VCE, a gente calcula a derivada parcial desse cara aqui em relação a VCE, bom, esse cara aqui é uma constante, né? A derivada de 1 é 0, e aqui fica VA, né? E aqui fica o VA, né? Então fica, bom, né? Bom, aqui eu estou derivando IC com relação a VCE, né? Estou derivando IC com relação a VCE, que é o inverso dessa derivada aqui, né? Então, de novo, se você deriva esse cara aqui, né? Fica essa constante, esse 1 desaparece, e a derivada desse cara aqui com relação a VCE é 1 sobre VA. Então, fica esse termo que é constante com relação a VCE, dividido por VA. Mas este cara aqui é a corrente de coletor sem o efeito Early. É a corrente de coletor sem o efeito Early. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso, pessoal? Ótimo. Então, essa resistência, né, devida ao efeito Early, vale a tensão Early dividido pela corrente de coletor se não houvesse o efeito Early. Tá joia? Se não houvesse o efeito Early. Ficou claro tudo isso, pessoal? Eu esqueci até de numerar essa equação, é que eu tenho que numerar essa equação depois. Mas ficou claro, pessoal? Ficou bem entendido o que é o efeito Early, como que a gente calcula, como que a gente acrescenta o efeito Early no modelo? Ótimo. Pessoal, vocês vão ver uma coisa quando a gente... VA é fornecido, Felipe. Boa pergunta. VA é fornecido pelo fabricante. Então, quando você compra lá um transistor qualquer, você pega a folha de dados, né, o datasheet, transistor, e verifica quanto que é o valor da tensão Early. Ou ele vai fornecer na tabela, né, vai escrever lá, tensão Early vale tanto, típico. Geralmente ele dá o valor típico, né? Ou então ele vai dar ele vai te dar essas curvas aqui. Você sai caçando o gráfico que tem a VCE e C e as várias curvas, e aí você consegue encontrar quanto que vale a tensão Early. Tá? Bom, ficou claro? Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Ótimo. Bom, isso aí você vai ter, né? Lembrando uma coisa, né? Isso aí você vai ter, esse tipo de informação, se você trabalhar com transistor discreto, né? O que é transistor discreto? É quando você compra uma cápsula que tenha, digamos, um transistor dentro dele. Né? Sei lá. Que nem aqueles que vocês estão... Alguém já comprou material lá nas eletrônicas, pessoal? Alguém já comprou material nas eletrônicas? Ninguém?
Talvez fosse interessante vocês comprarem o material só para vocês verem como que é um transistor comercial, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os datasheets, deixa eu ver aqui, aqui, BC548, eu vou abrir esse datasheet aqui, só para vocês terem uma noção de como que é um transistor. Isso daqui é um transistor muito usado, né? A família 546, 547, 548 até 550. O que a gente mais usa é o 547, 548, é o mais fácil de achar, né? São transistores do tipo NPN, né? Se for 55, aí é PNP, né? E aí, bom, vamos ver aqui onde que está a informação. DBE, características. HFE, pessoal, é o beta. Eu esqueci de falar isso nas aulas, pessoal, mas os fabricantes eles costumam chamar o beta de HFE. Né? E aqui ele fala, né, para os componentes que são escritos como A, o beta fica entre 110 e 220, o B, se for B, fica nessa faixa, se for C, entre 420 e 800. Aqui, ó. E C, VCE. Essa curva está bem melhor para vocês enxergar. Vocês estão vendo aqui que tem uma rede Sieben? Era isso aqui que eu estava tentando desenhar naquele desenho, pessoal. Não ficou bom, né? Todo mundo está enxergando que essas curvas praticamente coincidem nesse pedacinho aqui, ó. Antes de 2 volts de VCE, né? Era isso que eu queria desenhar, mas não fui muito bem sucedido, né? E apesar de parecer que está horizontal, pessoal, quando você aumenta a tensão VBE, né? Ou seja, quando você aumenta a VBE, aumenta a corrente de base. Dá uma olhada, ele está parametrizado não em termos de VBE, mas em termos de corrente de base, tá? É equivalente. E vocês notam que quando você aumenta a corrente de base, essas curvas ficam com a parte linear cada vez mais inclinada. E bem aqui, ó, é bem visível. Talvez essas últimas 4, essas últimas 3 aqui de cima, é bem visível, tá? Então, o fabricante aí não forneceu o valor da tensão early, mas dá para tentar inferir por aqui. Você poderia fazer uma aproximação e esticar uma reta para cá, né? Os valores típicos de tensão early ficam em torno de 70 volts, tá? Em torno de 70 volts. O que é alto, né? Que é alto considerando que você trabalha com poucos volts. Então, 70 volts, 80 volts é um valor bem típico. Né? É isso. Né? E alguém já viu esse tipo de componente que tem esse perfil aqui, pessoal? Alguém já viu isso daqui? Sim. Um pessoal que já foi em laboratório já viu. Né? Quem nunca viu, esse componente aqui, essas dimensões estão em milímetros, né? Então, esse transistor aqui, esses caras aqui são os terminais, né? Aqui a gente vê melhor. Né? Esses caras aqui são os terminais. O corpo do transistor está aqui dentro desse invólucro plástico. Né? A maior parte das vezes esse invólucro aqui é plástico. Em alguns casos esse invólucro é cerâmico. Nesse caso é plástico. Né? E ele tem 2 centímetros. Né? E meio centímetro de largura. Um trocinho assim, ó. Né? Bem pequeno. Né? O corpo dele é meio centímetro. Meio por meio, praticamente. Né? Centímetro. Algumas curiosidades. Acho que valeu a pena comentar isso daí, porque muitos de vocês nunca viram um transistor na vida, eu suponho. Né? Pessoal, ficou claro aqui, efeito early, o que acontece, como calcula e como insere o efeito early no modelo que a gente tinha antes. Ficou claro tudo isso? Ficou claro? Rapaziada? E os demais? Ótimo, pessoal. Um último detalhe, eu não sei se eu já comentei tanta coisa que eu acabei esquecendo, mas vocês vão ver, pessoal, que quando a gente for começar a calcular a maneira como funciona um amplificador de sinais, a gente vai ver que o efeito early é chato.
ele faz coisas indesejáveis, né? É isso. Então, ele atrapalha o ganho, por exemplo, do amplificador, ele baixa a impedância de entrada, ele eleva a impedância de saída, ele faz tudo que a gente não quer, né? Isso. Bom, então agora a gente vai ver aqui o modelo de pequenos sinais para o bipolar, né? Então, o modelo para pequenos sinais no bipolar, a gente vai usar uma ideia muito parecida com o que a gente fez lá no diodo. O que a gente fez lá no diodo para obter... como é que Tobias? Sem esse efeito, aquele gráfico teria retas paralelas ao eixo horizontal. Sim, ele seria completamente horizontal, o que equivale a dizer que a tensão Early é infinita, né? E aí seria ideal do ponto de vista de efeito Early. Ótimo. Pessoal, o que foi que a gente fez para entender o modelo de pequenos sinais lá no bipolar? O que a gente fez lá? De novo, hein, Thiago? O que foi que a gente fez para entender o funcionamento para pequenos sinais lá no diodo, né? Isso, cara. A gente divide a tensão em uma parte contínua e uma parte, eu não diria uma parte alternada, eu diria uma parcela variante no tempo, né? E é bem isso que a gente está fazendo de novo. Aqui eu estou aplicando uma tensão VBE nesse bipolar, tá? E essa tensão VBE, ela tem uma parcela constante e uma parcela possivelmente variante no tempo, tá? Que é o VBE-CA, né? Quando eu falo CA, pessoal, não necessariamente senoidal, tá? Mas variante no tempo, com certeza, tá? E esse cara aqui tem que ser pequeno, né? Tem que ser pequeno. A gente sabe o que é um pequeno sinal lá da análise do diodo, né? Mas daqui a pouco a gente responde de novo o que é um pequeno sinal, né? A gente usa aí a equação 5.1, pessoal, né? A equação 5.1 diz que a corrente de coletor é IS E elevado a VBE sobre VT. Só que, né, o VBE... Ah, faltou o CA aqui, pessoal. Esqueci de escrever o CA aqui. É VBE-CA, né? VBE-CA. Então, o que acontece? Fica a corrente de coletor, né? Fica IS E elevado a esta soma. Bom, E elevado à soma, você quebra a exponencial em duas exponenciais, e aí fica desse jeito, né? Aí, se você olhar para este cara, se você olhar para esse cara aqui é a corrente de coletor se não tivesse o pequeno sinal. Ok, pessoal? Ok? Ótimo. Então, a corrente de coletor, o valor dela, né, variante no tempo, é a corrente de coletor se não houvesse o pequeno sinal, E elevado ao pequeno sinal dividido por VT. Né? E o que a gente faz agora com essa expressão aqui para melhorar, pessoal? O que a gente faz aí com essa expressão? O que a gente fez? Linear? Como que a gente faz isso, João? Como que a gente faz isso, João? Expansão em série de Taylor, né? Isso. É isso aí mesmo, né? Se a gente pegar um VBE bem menor do que o VT, né? Então, a gente expande esse cara aqui em série de Taylor e trunca no termo de primeira ordem. Né? E aí fica deste jeito aqui. Fica IC mais IC sobre VT, VBE. Né? Então tá joia. Então, essa corrente IC aqui, maiúsculo, lembrando, é a corrente de coletor
se não tivesse o pequeno sinal, né? É o que a gente chama de corrente de polarização. Corrente de polarização. Tá? E a gente tem que lembrar que 7.2 é sempre uma aproximação, pessoal. Tá? Essa aproximação é tão boa quanto menor for o valor de VBE. Mas menor em relação a quem? Menor em relação... Quanto menor for, quanto menos apreciável for com relação à tensão térmica. Por quê? Porque daí esse termo se aproxima do zero. E aí a gente fala expansão em série de Taylor, mas seria mais uma expansão em série de Maclaurin, né? Uma expansão em série de Maclaurin. Então, tá, isso é irrelevante. Não? Então, se você tiver um VB bem menor que o VT em todo instante de tempo, essa aproximação sempre vale. Né? E aí, o que acontece? É como se a corrente de coletor fosse fosse uma constante que multiplica uma tensão. Né? Ó, de novo, essa corrente de coletor é a parcela constante mais uma parcela variante no tempo. Ok? Uma parcela constante mais uma parcela variante no tempo, porque o VBE varia no tempo. Tá bom, esquece a parcela constante. Então, este IC, esquece. Vamos só calcular a parcela variante no tempo. Tá? Então, a parcela variante no tempo da corrente de coletor é uma constante, olha só, é uma constante que multiplica a tensão variante no tempo. Ué, peraí, mas em circuitos elétricos, como é o nome dessa grandeza que a gente multiplica pela tensão e obtém a corrente? Alguém lembra? Alguém lembra o nome desse cara aí? Não, Felipe. Não é. Porque é um número que multiplica a tensão e a gente obtém a corrente. Como é que chama esse cara aí, Ernesto? Geralmente a gente usa a letra G, mas como é que chama esse cara? Não, não é reatância, não. Não. Não, Alexandre. Não, Felipe. Condutância, pessoal. Condutância. Muito bem, Vitor. Condutância. Tá? Resistência, condutância. Quanto maior a condutância, vamos pensar o que significa, vamos pensar na palavra resistência. O material ele resiste à passagem da corrente. Poxa, um material que facilita a condução da corrente elétrica, porque ele tem uma alta condutância. Na verdade, especificamente falando, ele tem uma alta condutividade. Mesma coisa, né? Por assim dizer. Né? E, pessoal, dá uma olhada. Então, esse cara que aparece aqui, ó, essa constante, ele tem unidade SI de condutância. Tem unidade de condutância. Só que é uma condutância que relaciona VBE, que é uma tensão que entra, com uma corrente que não tem nada a ver com VBE. Concorda que a corrente aqui, ó, não tem nada a ver com o circuito de base, pessoal? Não tem nada a ver com... Esses circuitos, eles estão separados, por assim dizer. Né? Eles estão separados. Sim ou não? Né? Então, essa condutância... pessoal, isso aqui é muito importante que eu vou falar, porque daí as palavras que a gente usa, elas ganham um significado mais firme na cabeça da gente, tá, pessoal? Então, essa condutância que a gente tem aqui é uma condutância que transfere um sinal de entrada na forma de tensão para um sinal na saída na forma de corrente. Por isso, esse cara é chamado de transcondutância do transistor, né? O termo IC sobre VT é chamado de transcondutância do transistor, e a gente usa esse símbolo GM, né? GM. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso? O porquê do nome transcondutância? Pessoal? Ótimo. Então, transcondutância significa uma condutância de transferência, tá? Transfere um sinal da entrada para a saída, né? Então, para a malha base emissor, né, a corrente de base, né, ela vai valer a corrente de coletor mais GMVBE dividido por beta. GMVBE é essa corrente que está passando bem aqui, ó, né? E é só essa corrente
que é gerada pelo sinal VBE. Né? A corrente que passa pelo resistor do efeito Early não depende diretamente do VBE, por isso que não entra aqui nesse cômputo, tá? Por isso que não entra nesse cômputo, né? Bom, é isso. E aqui a gente tem o grande sinal, né? A parcela contínua do sinal de corrente, que é o IC. Então, a corrente de base seria IC mais GMVBE dividido por beta. Portanto, pessoal, se a gente esquecer a corrente constante, a corrente do grande sinal de coletor, a corrente de base devido ao pequeno sinal, né, é GM VBE sobre beta. É GM VBE sobre beta. Mas a tensão VBE é a tensão aqui, ó. É essa tensão que a gente tem bem aqui. Então, isso aqui está dizendo o seguinte para a gente, a equação 7.4, muita atenção. Está dizendo que a parcela variante da corrente de base é uma constante que multiplica VBE. É uma constante que multiplica VBE. Tá joia? Então, VBAC, né? Então, VBS. VBS. Tá, Ernesto? Muito bem. Tá? Eu tenho que trocar essas nomenclaturas aqui nessas equações. Tá? Enfim. Então, GM sobre beta é como se fosse a condutância que a gente tem entre B e E. Só que, detalhe, em geral, a gente não sabe a corrente de base. Concorda comigo, pessoal? Você aplica lá vários sinais de tensão no transistor, você inicialmente não sabe o valor da corrente de base, mas você consegue calcular. Então, ao invés da gente trabalhar com a condutância, no circuito de base, é comum a gente trabalhar com resistência. Então, eu pego este termo aqui e inverto. Porque daí eu tenho a corrente variante no tempo na base, multiplicada por um número, que vai dar a tensão VBE. Tá? Bom, mas o inverso da condutância é uma resistência. Então, essa resistência a gente chama de resistência de base. Tá? E a resistência de base é dada por beta dividido pela transcondutância. Certo, pessoal? Ficou claro isso aqui? Ficou claro isso aqui, pessoal? Então tá jóia. Pessoal, a parte de... Não muito, Tobias. Qual a sua dúvida? Qual a sua dúvida, Tobias? Sim. Vamos voltar aqui. O problema dos meus slides é que eu tenho que fazer algumas correções nos nomes das variáveis, né? Que nem esse... Ó. Aqui, beleza, né? O que acontece aqui não é VBE, é o VBSA que está aqui, tá? Aqui é VBSA. Tá? É VBSA. Daqui para frente é VBSA, tá, pessoal? É VBSA, aqui onde está a VBE. Tá? Então, o que apareceu bem aqui, de novo, é a corrente de coletor se não tivesse o pequeno sinal. Tá? Por isso que esse cara, a gente consegue escrever desse jeito aqui. Aí a gente faz a expansão em série de McLaurin. Né? Série de Taylor, pronto. Série de Taylor em torno do zero. A série de McLaurin. E trunca no termo de primeira ordem. Tá bom. Então fica desse jeito aqui. Né? Essa daqui seria a corrente de coletor total. É a corrente de coletor total. A corrente de coletor total é a corrente, se não houvesse o pequeno sinal, mais uma parcela linear com relação à tensão VBS-CA. Tá? Com relação à tensão VBS-CA. Tá? Tá bom. Vamos pegar só a parcela variante no tempo dessa corrente, ou seja, eu vou esquecer esse cara aqui, porque essa parcela aqui é a parcela constante. É a parcela fixa. É a parcela fixa. Ok, pessoal? Tobias, Gabriel. Ok. A gente olha esse cara aqui. Poxa, mas esse cara aqui está dizendo o seguinte, que a parcela variante no tempo da corrente é uma constante que multiplica a tensão. Ué, então essa constante é uma condutância. Né?
Porque a corrente é igual a condutância vezes a resistência, vezes a tensão. Então, isso aqui é uma condutância. E como essa condutância é como se pegasse o sinal daqui e transferisse para a corrente que está no coletor, essa condutância é chamada de transcondutância do transistor. A gente simboliza por GM. GM vale a corrente fixa, vale a corrente fixa do coletor, dividido pela tensão térmica. Né? Se a gente considerar uma situação onde a gente tenha temperatura fixa, se a gente tiver temperatura fixa, VT é um número fixo. Então, a única maneira da gente interferir no valor de transcondutância é interferindo no valor IC. Ué, mas IC é a corrente de coletor se não tivesse o pequeno sinal. Vocês vão ver, pessoal, nas próximas aulas, nas próximas 2 aulas teóricas, que a gente vai querer que a transcondutância seja alta. A gente vai querer que a transcondutância seja alta. Por quê? Porque tendo transcondutância alta, o amplificador tem um alto ganho de tensão. É um dos fatores. Né, que influenciam no ganho de tensão do amplificador. Então, o GM, a gente vai querer que ele seja alto. Então, a gente vai querer sempre fazer o circuito, olhar para o circuito. Se ele não tivesse o pequeno sinal, a gente vai querer fazer com que ele tenha uma alta corrente de coletor, para aumentar a transcondutância dele. Ficou claro isso? Aqui eu estou fazendo mais comentários, mas ficou claro isso, pessoal? Ótimo. Bom, então, do lado de cá, esse cara aqui é o modelo do transistor. Só que antes aqui tinha um diodo, né? Esquece isso aqui por enquanto. Essa parte aqui está sem alteração alguma com relação ao modelo que vocês já conheciam. Mas aqui, essa corrente, agora a gente sabe que é só um número multiplicado pelo VBE. VBSA, tá? Multiplicado pelo VBSA. Né? E esse número aqui eu sei quem é a transcondutância. Tá? Então, essa corrente é GMVBE. É GMVBE. Pronto. Até aqui, beleza? Ótimo. Agora, quem é a corrente de base? Essa aqui é a corrente de base total. Parcela fixa, mas a parcela variante no tempo. Né? Vai ser a corrente de coletor mais a corrente de coletor sem o efeito early, dividido pelo beta. Dividido pelo beta. Procede isso? Isso, é o IC, que é o beta IB. Né? Por isso que a gente pode dividir pelo beta, para obter o IB, né? Nessa equação que você acabou de escrever, Ernesto. Bem observado. Né? Só que é o seguinte, eu vou querer simplificar o modelo que eu tinha aqui no circuito de base. No circuito de base eu tinha um diodo aqui. E será que dá para simplificar isso? Dá. É essa parte que é uma excelente. Porque a gente sabe que a corrente de base é a corrente. Ó, a corrente de. Vamos esquecer aqui. Pega esse beta e passa para cá. Isso aqui fica a corrente de coletor total. Então a corrente de coletor total é a corrente do grande sinal, vamos chamar assim, mas a corrente do pequeno sinal. Ok? Procede isso, pessoal. Acho que é mais fácil de entender, né? Você pega esse beta e passa para cá. Então, a corrente total de coletor é a corrente fixa, mais a parcela variante no tempo. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou só computar a parcela variante no tempo. Tá bom, então a gente esquece o ICzão. Ou Izão C, melhor, né? Esquece o Izão C. E passa o beta dividindo. Então ele fica GMVBE sobre beta. E aí isso aqui é a corrente IB apenas do pequeno sinal. Apenas do pequeno sinal. Né? Apenas do pequeno sinal. Ué, mas então a gente sabe então, que a relação entre tensão VBE e a corrente de base é uma relação linear. Aproximadamente linear. Aproximadamente, porque na verdade tem uma relação exponencial ali e eu peguei um pequeno sinal, por isso que eu estou aproximando linearmente. Né? Então, eu sei que tem uma condutância aqui no meio. Só que daí a gente vai esperar um pouco aqui. Eu não vou colocar em termos de condutância, por quê? Porque, diferentemente do circuito de coletor, no circuito de base, em geral, eu não sei a corrente a priori. A priori, o que eu sei são as tensões.
Ok, pessoal? Ficou claro isso? Ficou claro isso, pessoal? A priori, o que eu sei são as tensões, né? Então, ao invés de eu escrever IBCA igual a GM VBE sobre beta, eu pego o GM sobre beta, que é uma constante, e eu passo para o lado de cá. Fica beta sobre GM. Então, isso significa que a gente tem agora um valor de resistência. O valor de resistência é beta dividido por GM. Beta dividido por GM. Essa resistência é o que a gente chama de resistência de base. É a resistência de base. Ficou claro agora, pessoal? Ficou claro? Claro. Então, pessoal, esse aqui é o modelo Pi. Ele indica o seguinte, que entre base e emissor, o funcionamento daquele diodo é muito próximo do funcionamento de um resistor pro pequeno sinal, não pro grande sinal, tá? Pro pequeno sinal, ele se comporta quase como um resistor. Isso é muito bom, tá? Pra gente modelar pequeno sinal, né? Do ponto de vista de circuito de coletor, a gente tem uma fonte de corrente, cujo valor da corrente é um múltiplo da tensão VBE. Então, se eu souber a tensão que está aqui, eu sei a corrente que passa aqui. Pronto. Ficou claro? Ficou claro tudo isso aqui que eu expliquei, pessoal? Pessoal, alguém poderia perguntar, e essa pergunta é completamente pertinente. É o seguinte, por que eu me dou ao trabalho de obter um modelo Pi? Concordo que é uma boa pergunta, pessoal? Por que eu obtenho o modelo Pi do transistor? Para ficar enlouquecendo em cálculo? Não é não. Alguém sabe por que a gente faz esse esforço mental e a gente obtém aí o modelo que a gente chama de modelo Pi? Alguém faz ideia, pessoal? Alguém percebe o porquê disso? Respondam sim ou não, pessoal. Não. É pelo seguinte. Antes, eu tinha um diodo aqui. Então, rigorosamente falando, esse circuito aqui, ele seria não linear. A gente comentou isso daí no Tira Dúvida, entre o meio-dia e 1 hora, pessoal. Rigorosamente falando, esse circuito seria não linear. Porém, olha o que acontece. Se eu tiver um pequeno sinal no transistor, eu troco o transistor por este circuito, e este circuito ele aproxima o funcionamento do transistor. Mas aí você bate o olho nesse circuito, você fala, esse circuito é linear. Ele tem resistores e fontes apenas. Eu conheço o funcionamento desse cara, porque é um circuito linear. Então, pessoal, a gente se dá o trabalho de obter um modelo Pi, porque o modelo Pi é um modelo linear do transistor. Ele só funciona para pequenos sinais. E o que é um pequeno sinal? Um pequeno sinal é um sinal VBE-CA. VBE-CA, tá? É um sinal VBE-sinal, VBE-CA, bem menor do que a tensão térmica. Bem menor do que a tensão térmica. Quanto menor, melhor. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, pessoal? Ótimo. A gente completar essa aula aqui, para a gente completar essa aula aqui, pessoal, é uma coisa que eu queria comentar, que a gente já calculou, vamos ver se eu consigo aproveitar o quadro branco da aula passada, se não eu gero outro quadro branco, não tem problema. Uhum. Aqui. Esse circuito aqui, pessoal, a gente não estudou ele à toa, não, tá? O outro circuito, ele é mais, assim, um exercício mesmo. Mas esse circuito aqui, a gente vai ver que ele não está aqui à toa, né? Ele é um circuito que tem uma boa aplicação. Qual a aplicação dele? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Feito essas contas todas, a gente quer obter a corrente de base, né? Aqui ela está paramétrica, né? Aqui ela está paramétrica, né?
olha só que coisa interessante que acontece bem aqui, né? A corrente de base é a tensão de Thevenin menos VBE. Bom, depois que você monta o circuito, vocês concordam que isso aqui é uma constante, pessoal? Sim. Na verdade, o denominador também, mas acontece uma coisa bem interessante. O denominador, a gente tem a resistência de Thevenin, mais a resistência de emissor que multiplica beta mais 1. Né? Mais a resistência de emissor que multiplica beta mais 1. Né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a resistência de emissor beta mais 1. Vamos fazer este termo ser muito maior do que a resistência equivalente de Thevenin. Pode ser, pessoal? A gente já vai ver o porquê. Pode ser, pessoal? Pode. Ótimo. Vamos voltar. A resistência equivalente de Thevenin é RB, RCB sobre RB mais RCB. É o paralelo desses dois caras aqui. Né? O que a gente sabe, dá dois resistores, quando eu uso arranjo em paralelo, o que eu sei a respeito do valor relativo entre os valores das resistências individuais e o equivalente paralelo, pessoal? O que eu consigo afirmar? Qualitativamente. Isso. Isso, muito bem. O paralelo é menor do que o menor valor de resistência. Ok? Muito bom. Né? Então, eu faço o seguinte. Eu vou fazer este termo ser muito maior do que este aqui. Né? Por quê? Porque daí eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer o RTVNAN desaparecer dessa conta aqui. Tá? Pode ser? E aí, eu pergunto para vocês, fazendo essa aproximação, quanto que vale a corrente de coletor? Esquece os valores numéricos, tá, pessoal? Vamos pensar em termos gerais. Vamos pensar em termos gerais, tá? Vamos supor que RE beta mais 1 seja bem maior do que RTVNAN. Quanto que vale a corrente de coletor? Por favor, pessoal. Muito bem, João, já deu até a resposta que eu queria final. Né? Simples, né? Você esquece esse RTVNAN, porque eu falei que esse termo aqui é muito maior, então esse cara desaparece. E aí você multiplica por beta, porque a corrente de coletor é beta vezes IB. Mas aí, dá uma olhada, vai aparecer beta dividindo por beta mais 1. A gente viu o menor valor que a gente tem de beta, quando a gente está na região ativa, é lá em torno de 100. A gente acabou de ver um datasheet lá que falava que era 110. Aí você pensa, beta dividido por beta mais 1. Aí fica 100 dividido por 101. Quanto que é 100 dividido por 101? Hein, pessoal? 1 é 1. Não é tão próximo de 1 esse negócio que não dá nem para falar que é aproximadamente igual a 1. Quase que dá vontade de falar que 100 dividido por 101 é igual a 1, porque o erro é muito pequeno mesmo. E se a gente trabalhar com um transistor bem chinfrim que tenha ganho 100, né? Tá bom, mas e daí, o que isso importa, professor? Isso importa pelo seguinte. No modelo de pequenos sinais, a gente viu que a corrente de coletor desempenha um papel fundamental. Ele determina a transcondutância. Procede, pessoal? Procede, pessoal? E, além disso, a transcondutância também determina a resistência de base. Procede, pessoal? Procede? O que acontece, pessoal, é que a corrente de coletor
Neste circuito aqui, a corrente de coletor neste circuito aqui, ela pouco depende da característica do transistor. Que coisa muito curioso isso aqui, pessoal. Muito curioso. A corrente de coletor é a corrente que circula por aqui, pouco depende da característica do transistor. E pouco depende desses dois caras aqui, ó. Desde que RE beta mais 1 seja grande em relação ao maior desses dois caras. Em relação ao menor desses dois caras. Não é nem o maior, é em relação ao menor desses dois caras. Né? Então, por exemplo, se você pega aqui RE, que nem está aqui, 2K2, né? RB e RCB. O menor deles dois é 18K. Aí você pega 2K2 e multiplica por 100. Por 100. 220K. 220K é bem maior que 18K, pessoal? Posso falar isso? Pessoal, posso falar que 220 é bem maior que 18? Posso, né? Então, eu praticamente sei qual é a corrente de coletor. A corrente de coletor vai ser, olha só, pelas nossas contas, vai ser a tensão de TVNAN menos VBE, dividido por RE, não depende inclusive nem do beta. Não depende nem do beta. Tá joia? E por que é importante não depender do beta? A gente viu que o beta, pessoal, é um parâmetro chato. Ele é um parâmetro que é afetado por muitas coisas. Entre elas, temperatura. Então, a corrente de coletor nesse circuito é bastante constante. Uma vez que você monta o circuito, a corrente de coletor não se altera apreciavelmente, nem com a temperatura. Ficou claro tudo isso que eu comentei, pessoal? Ficou claro tudo isso que eu comentei? Bem interessante, né? Por causa disso, pessoal, este circuito que a gente viu aqui, esse circuito bem aqui, ele é muito usado, uma parte dele, esse circuito ele vai fazer parte dos circuitos amplificadores que a gente vai estudar, né? Esse circuito ele é chamado circuito de polarização por divisor de tensão na base. Eu vou até escrever aqui no chat, tá? Então, esse circuito é o circuito de polarização por divisor de tensão na base. É claro, pessoal, é claro que vocês já viram, já comentei que esse cara aqui ele não é um divisor de tensão. Ficou claro isso, pessoal? Tá claro isso? Esse cara aqui não é um divisor de tensão. Né? Mas ele parece um divisor de tensão. Não parece? Ele parece um divisor de tensão. E é porque ele parece um divisor de tensão que esse circuito recebe esse nome. Tá joia? Pessoal, estudem bem esse circuito aqui, porque a gente vai usá-lo nas próximas 2 aulas. Na verdade, a gente vai agregar coisas nesse circuito. Tá joia? Pessoal, ficou clara a aula de hoje? Sim. Pessoal, eu estou indo devagar com essa parte da matéria, que é a parte de amplificadores, o pessoal geralmente dá uma patinada. Tá? Então, hoje eu vou interromper a nossa teoria e eu vou fazer a chamada. Pode ser? Aí, estudem esse negócio aí de hoje para amanhã, porque eu vou precisar disso daqui. Aí, na aula de amanhã, nós vamos agregar coisas nesse circuito aí. Aí, a gente vai ter o primeiro amplificador. Tá? Estudem isso daí. Vou fazer a chamada, pessoal. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Pessoal, mesmo esquema de sempre, por favor, respondam a chamada, né? Abraão. Alexandre Gabriel. Alexandre Martins. Amauri.
Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina. Faltou. André. Caio. Carlos Henrique. Ernesto. Felipe Prado. Felipe Prado. Felipe Mateus. Felipe Torres. Fernanda. Fernando. Pulei o Diego. Ah, tá, presente. Pronto. Né? Felipe Sampaio. Gabriel Stabile. Ocano. Ocano. Ocano faltou. Gabriel Spontoni. Giovanni. Guilherme Lubi. Guilherme. Gustavo Lubi. Guilherme e o Gustavo faltaram. Gustavo Reis. Hugo. Ícaro. Ícaro. Isabelle. Isabelle. João Vicente. João Vitor. João Vitor. João Vitor faltou. Leonardo. Líbero. Líbero. Lincoln. Lucas. Luiz Gustavo. Luiz Henrique. Luiz Henrique Silva, presente, né? Luiz Henrique Pio. Márcio. Matheus Mendes. Matheus Vitor. Mizuki. Mizuki faltou. Murilo. Nicolas. Rafael Escaleira. Rafael Ian. Rafaela. Roberto. Rodrigo. Tiago. Tobias. Vitor Hugo. Vitor de Souza. Vitor Santa Bárbara. E Yuri. É isso aí, pessoal. Então, por hoje tá bom. Vamos encerrar. Para quem vai fazer esse controle daqui a pouco, até daqui a pouco. Pessoal, tinha gente que queria tirar mais dúvidas. Eu vou pedir 2 minutinhos de intervalo. Eu vou sair, eu já retorno. Tá joia? Acho que é o Ernesto que queria tirar uma dúvida, não, Ernesto? 2 minutos, então, Ernesto. Eu já retorno. Tá?